O sal da minha lágrima riscou o céu, trincou o chão, dosou o gás do meu desejo. Às vezes só continuou lá. Mas ó, o sangue é tão importante que vocês aí estão falando comigo, né? Se o indivíduo perder sangue, ele morre. Por que ele morre? Porque o sangue é importante, certo? Sim. E por que o sangue é importante? Nós não vamos acabar nunca esse porquê, né? Esse porquê são as funções do sangue. E é isso que nós vamos ver um pouquinho, tá? Então vocês vão aprender algumas funções a mais aí do sangue. Nós vamos ver um videozinho que é curtinho, que vai contar isso, as funções e a composição do sangue. E depois, gente, nós vamos trabalhar um pouco para ver o que faz com aquele sangue que é doado lá no banco de sangue, tá bom? Então vamos lá. Chamados artérias, veias e capilares. Se fosse possível juntar ponta a ponta todos os capilares encontrados no corpo humano, eles estariam 2 vezes a volta da Terra. O sangue circula pelo sistema inteiro com velocidade suficiente para levar todas as substâncias que ele contém com muita eficácia para cada parte do corpo. O sangue tem várias funções. Em primeiro lugar, ele carrega o oxigênio dos pulmões para todas as partes do corpo, economia em volta do dióxido de carbono. Também é usado como meio de transporte de substâncias produtivas que são absorvidas pelas células e para trazer os resíduos que são eliminados. O sangue também tem a missão de transportar hormônios das glândulas onde eles são produzidos para os tecidos do corpo. Os hormônios ordenam e controlam o funcionamento de muitas funções do organismo. O movimento constante do nosso sangue distribuído pelo corpo ajuda você a manter uma temperatura constante. Além disso, o sangue representa uma barreira contra uma possível invasão de corpos. O sangue humano é um líquido denso, vermelho e viscoso, com um cheiro característico de gosto salgado. O ser humano adulto tem aproximadamente 5 litros de sangue a temperatura de 37 graus centígrados. O sangue é feito de um líquido chamado plasma e de outros elementos de origem celular. Plasma é um líquido amarelado que é composto de 90% de água. Além da água, ele contém sais minerais, proteínas como a hemoglobina e o fibrinogênio em suspensão. Quando o plasma não contém fibrinogênio, é chamado de suco. Resíduos de atividade celular podem ser encontrados pelo plasma, junto com outras substâncias como hormônios e enzimas. Um dos elementos celulares mais importantes são os glóbulos vermelhos ou hemácias, ou eritrócitos, como também são chamados. Os glóbulos vermelhos dos mamíferos ultra-imundos são células anucleadas, pois perdem o núcleo durante a sua formação. Por esse motivo, não podem se reproduzir e têm uma vida média de 120 dias. Os glóbulos vermelhos contêm pigmento chamado hemoglobina, que serve para transportar o oxigênio para todas as partes do corpo e remover o gás carbônico para levá-lo aos pulmões. Quando há insuficiência desses glóbulos no sangue, ocorre uma doença chamada anemia. O ser humano tem uma enorme quantidade de hemácias no seu sangue, cerca de 25 milhões. Podem ser devoradas por fagocitose, isto é, devoradas por músculos brancos, como podemos observar. Os leucócitos ou corpúsculos brancos, sua estrutura celular nuclear, são as verdadeiras células sanguíneas. Eles podem se movimentar livremente para dentro e para fora dos vasos sanguíneos em qualquer parte do corpo. Movem-se usando os seus óculos, e sua missão é de importância fundamental para destruir bactérias e outros invasores, seja pelo processo de fagocitose, como acabamos de ver, seja por outros meios. Outro elemento importante do nosso sangue são as plaquetas
plaquetas sanguíneas desempenham um papel muito importante nos casos de câncer. Quando se abre uma ferida na pele, as plaquetas do próprio sangue que escorre neste caso formam um coágulo ou trombo, de maneira que o fluxo sanguíneo é estancado e o sangue pode seguir sua circulação normal. A composição do sangue acontecer em qualquer alteração indica que há algo de errado com o organismo. Exatamente por isso, a maioria dos exames médicos incluem o exame de sangue. Antigamente pensava-se que todos os sangues eram iguais e que as transfusões de sangue podiam ser feitas livremente entre espécies diferentes. É claro que as consequências dessas primeiras experiências foram um desastre total. Antes de fazer uma transfusão de sangue, é preciso fazer uma análise de sangue do doador e do receptor para determinar se seus tipos de sangue são compatíveis. 85% da espécie humana tem uma proteína nos hemácias que determina seu fator RH. Essas pessoas são chamadas de RH positivo. Os outros 15% chamam-se RH negativo. Existem 4 tipos de sangue: O, AB, A e B. Os que têm sangue do tipo O são doadores universais, o que quer dizer que podem dar sangue para qualquer pessoa, mas só podem receber pessoas que sejam do grupo O. Membros do grupo sanguíneo A e B podem doar sangue para membros de seus respectivos grupos e para membros do grupo AB. Os do grupo AB podem receber sangue de qualquer outro tipo, mas só podem doar para os que pertencem ao seu grupo AB. Para a medicina, é de importância vital a doação de sangue para pacientes que dependem. Muito bom, pessoal. As duas ficaram conversando o tempo inteiro, viu? Mas não tem importância, nós vamos salvar. Pessoal, até vocês viram aí no finalzinho, estava recolhendo o sangue. O sangue é recolhido numa bolsa plástica desse tipo. Essa bolsa é verdadeira. Então é essa bolsinha aqui que a gente enche de sangue. Só que eu coloquei aqui algo de mentirinha, né? Só para a gente simular o que seria o sangue, para a gente guardar de uma vez por todas quais são os componentes do sangue. Então, o sangue tem células, 2 tipos de células, que eles chamam glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, né? Então, o que eu tenho aqui mostrando para vocês é que são essas bolinhas que estariam representando as células. Tá vendo? Eu tenho vermelho, tenho branco. Deu para ver? Aqui, ó. Tem bolinhas vermelhas e bolinha branca. Então, eu tenho os glóbulos vermelhos. Quem lembra qual é o outro nome dos glóbulos vermelhos? Glóbulos vermelhos ou hemácias, né? Então aqui vocês... Gente, ó um número mágico que eu vou dar para você que vai cair no vestibular quando você for fazer o exame, porque não me engano. Ó, para cada glóbulo branco, eu tenho 1000 glóbulos vermelhos. Ou seja, eu tenho muito mais células vermelhas do que brancas, não é? Para 1000? Matou a charada porque o sangue é vermelho? Matou? Por quê? Porque eu tenho mais células vermelhas do que células brancas. Sacou? Agora sim? Alguém aqui já matou a barata? Já fez assim na barata? Qual é a cor da melequinha que sai na barata? Branca. O sangue da barata é branco. E o nosso é vermelho. Então, porque ela não tem essas células que nós temos, né? Que são as hemácias, né? Muito bom. Gente, olhando aqui em mim mais uma vez. Olhando aqui. Continua olhando. Então, no sangue eu tenho as células, lembra lá no comecinho? E um líquido amarelado chamado plasma. Esse líquido amarelado, 90% é água. Mas o que tem aqui também? Tem as proteínas, é aqui que o sangue carrega os hormônios, o açúcar, o que a gente se alimenta. Bom, então, gente, uma bolsa dessa de sangue
essa bolsa aqui dividida em 4? Como é que eu vou fazer? Eu vou separar os componentes do sangue e dar aquela porção que o paciente está precisando. Se ele está precisando só de massa, o glóbulo vermelho, eu vou dar só isso. Se ele está precisando do plasma, eu vou dar só o plasma. Mas tem mais uma coisa nesse plasma aqui que é muito importante, que vocês viram lá, que dizia assim: quando o indivíduo faz um ferimento, ele começa a sangrar, aí para. A gente já passou por isso, todo mundo já foi, né? Você faz um corte, pinga, depois para. Quem é que ajuda a tampar esse vazamento de sangue? As plaquetas, né? Plaquetas, mas não está errado não, porque a plaqueta, um dia foi uma célula também. Só que ele é bem menorzinho que as células, eles se juntam e faz um tampão ali, não deixa perder o sangue. Bom, mas então como é que eu consigo separar todo esse material? Ó, olhem aqui para mim. Quando eu faço assim, com esse nosso modelo, o que acontece? As células vão para o fundo da bolsa, porque são miçangas e é pesado. O sangue de verdade, isso não acontece assim facilmente, as células são levinhas. Então, o que eu uso? O que eu uso? Eu uso um aparelho chamado centrífugo, olha aí, que ele vai rodando com intensidade a bolsa e as células vão para o fundo. Então, facilmente eu consigo ver, ó, que aqui embaixo eu tenho as células e aqui em cima eu tenho o plasma. Então, como é que eu vou separar isso? Depois que eu centrifuguei e a bolsa está assim, eu coloco num equipamento como esse aqui. Antes de eu colocar um equipamento como esse aqui, vocês estão me distraindo aí, eu estou pulando as frases. Uma coisa importante para eu conseguir separar é que as bolsas, o sangue é recolhido nesse tipo de bolsa. Gente, olha aqui, ó, vou pegar aqui. Que o líquido passa de uma bolsa para outra. Se você põe assim o pezinho, ele passa, mas se você quiser dar uma apertadinha, passa também. Põe um aqui em cima, assim, ó, ele passa. Se você quiser dar uma força, vai na base, né? Gente, percebam que esse líquido está passando de uma bolsa para outra e não está tendo contato com o ar. Você já acabou, não é? Agora inverte. Ele passa, isso é que a gente chama de bolsas múltiplas, ó, tá vendo? Ele está passando e não está tendo contato com o ar. Então isso é muito importante, gente, porque não contamina, né? Então eu fico com o material separadinho ali. Seguro. Viu como é que funciona? Chegou? Você quer fazer o contrário, né? Você quer. Ó, como é que você faz assim? A roda está para baixo, você está querendo passar para baixo. Tem que fazer assim. Aí ele passa com facilidade. Mas olha, gente, o mais importante que eu quero que vocês vejam isso aqui, ó, não acho saudade de mas precisa né? Bom, então dá licença, vamos continuar nossa demonstração. Você viu? Bom, então, gente, esse sistema de coleta é muito importante para vocês entenderem. Então, vamos voltar aqui, ó. Depois que eu centrifuguei o sangue aqui, então tá aqui a minha bolsinha que foi colhida no sangue, mas nessa bolsa dupla. Aí eu tenho esse equipamento aqui, olha o que vai acontecer aqui. É uma alavanca que vai apertar a minha bolsa e olha o que vai acontecer, o líquido vai começar a passar para essa outra aqui. Eu estou enchendo, estão vendo? Deu para ver? Vocês aí conseguiram ver? Bom, então o que vai acontecer? Todo o plasma que eu vou passar para essa outra bolsa e aqui eu só vou ficar com as células fazer massa. Onde estava a mesma plaqueta? O plasma? Elas são levinhas. As plaquetas, elas inicialmente são na célula, por isso que não estava tudo errado, mas depois ela é toda partidinha, ela é picotada, nosso próprio organismo, né? Então ela é muito mais levinha. Por isso que quando a gente
sem plaqueta fica nessa outra. Qual que é a diferença? É que mais escuro tá tão claro. Na verdade não é bem escura, claro, mas é mais denso, né? É mais opaco, né? Por que esse aqui está assim, com esse aspecto leitoso? Porque as plaquetas estão aqui. E esse aqui está quase transparente. Percebeu? Não. Olha aqui, ó. Esse aqui está bem clarinho e esse aqui está mais branquinho, né? Isso. Então fica com esse aspecto. Isso aqui seria o plasma sem as plaquetas e aqui as plaquetas concentradas. Então se a gente vir tendo o sangramento, a gente baixa só esse aqui. Agora é de verdade, deixa eu dividir. Diga o seu nome. Sofia Líder. Quem me garante se isso vai parar? O estrago continua feio. O estandarte caiu, o brilho ofuscou, a fórmula desabou, a trama já não é segredo. Não há confinamento a amenizar a queda num desfiladeiro. A vida é assim, o palco me sorri, mas tem os nevoeiros. Abraço a expressão que me resta, tá no papo essa cicatriz. Vou tirar de letra essa faceta. Secou o suco do vigor, mudou o foco da beleza. O tempo se encarregou, a pele já não é a mesma. A célula se curvou, o relógio não se oxidou. A memória ainda está acesa, a pílula segura a brincadeira. Sei que é muito cedo pro olho findar, é piração, paranoia, mas temo esse pesadelo, não há prazo a validar. A brocha que segura o peso, o maremoto atingiu, a crista baixou, cegou a espora, a crise trouxe o medo, varou meu peito sem me consultar. Levou meus dias e